Bom dia a todos. Vamos ter hoje a continuação desse ciclo de conferência dos ministros do governo Lula, a apresentação do ministro da Igualdade Racial, o professor Eloy Ferreira de Araújo. É provável que o ministro Samuel chegue nos próximos minutos, mas eu quero dizer da nossa alegria de ter o ministro Eloy, o carioca, hoje aqui falando sobre esse tema que se revelou tão candente quando discutimos aqui a questão da discriminação. E também eu disse a ele que nós, nesse evento, queremos continuar a festa que existe hoje na CEPIR, na Secretaria Especial, lá é Ministério, com a aprovação da medida provisória anteontem. A festa que vivemos, né, com a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial no dia 10 de julho. 20 de julho. Dia 20 de julho passado. Que foi realmente uma grande vitória, uma grande conquista e que pode ser um marco tão importante quanto a abolição da escravatura. Então vamos passar a palavra imediatamente ao ministro Eloy para nos brindar aí com mais conhecimento sobre esse tema tão importante. Bom dia a todas e todos. Salomão, companheiro de longa data. Doutora Eliana, que é IPEA, né, companheira da gente, IPEA, parceiro da CEPIR. É muita alegria e com tanto de responsabilidade para poder vir conversar com vocês nessa manhã. Espero trazer... Seguramente não devo trazer muitos elementos novos na reflexão que temos realizado na CEPIR, mas vamos pensando uma linha do que trabalhar nessa manhã aqui juntos. Acho que, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte, que em 1822 se dá um momento muito interessante da história do nosso país, que é a nossa independência. Naquele instante, o patriarca da independência, ele já é o primeiro formulador do que a historiografia, que o movimento negro denunciou, os historiadores do movimento negro denunciou, e que ocorreu, que são a teoria do embranquecimento, que dava conta da importância para o Império. É a primeira manifestação que surge de formulação do embranquecimento, que era impedir o ingresso de africanos no Brasil. Então caminhava na direção da proibição do tráfico de escravos, de impedir o tráfico de escravos, mas tinha uma determinação muito expressa para impedir o ingresso de africanos, o ingresso de negros no Brasil. E acreditava com isso que, ao longo do tempo, seria o fim impedir o elemento servil, assim chamado, e com isso, ao longo do tempo, nós teríamos uma diminuição gradual de negros e negras, e por essa razão teríamos o processo do embranquecimento. É a primeira reflexão que é expressa dessa direção. Aquilo acaba por inspirar muitos pensadores do ideário racista, ideário de impedir a entrada de negros, para depois avançar nessa teoria do embranquecimento. E ela ganha até alguma motivação na década de 50, de 1850 seria, há alguns registros de negros libertos britânicos tentando vir se estabelecer atividade comercial na Bahia, e não conseguem estabelecer atividade comercial por conta
de não terem o seu passaporte acolhido, aceito, e a autoridade policial baiana não os deixa desembarcar. E eles são obrigados a retornar à Inglaterra. Há também registro de casos de... isso porque eram negros, os brancos não teriam tido esse problema. De americano que tinha adquirido alguma área de terra aqui no centro-oeste para também se estabelecer e volta da América, e quando vem da América para o Brasil, vem com sua criadagem, a criadagem negra. A criadagem não consegue o visto de ingresso no Brasil porque eram negros. Os americanos não negros, eles ingressavam com facilidade. Quer dizer, esse ainda é o desdobramento da teoria lá de 1822 como uma tese para embranquecer o Brasil. De qualquer forma, essas teorias não acabaram produzindo um grande prejuízo para a inclusão de negros e negras, mas elas não prosperaram. E eu acho que a gente avança com isso a 1888, como vocês sabem, é o principal marco legal, resultado de uma grande luta política que foi a campanha abolicionista. Aquela grande luta política, registros de que nenhuma movimentação cívica, nenhuma mobilização cívica tenha sido tão expressiva no século XIX, talvez só superada no século XX pela campanha das diretas, como foi a campanha abolicionista. Ela tomou conta do Brasil, ela ganhou de fato corações e mentes. A campanha abolicionista ganhou as ruas, as praças foram ocupadas, e o resultado da campanha abolicionista foi a aprovação da Lei Áurea e a sanção da Lei Áurea pela Princesa Isabel. A vitória do movimento social, dos abolicionistas e daqueles parlamentares, daqueles congressistas que abraçaram a causa do fim da escravidão. Destaque para o abolicionista mais festejado foi Joaquim Nabuco, que nesse ano comemoramos 100 anos do seu passamento, que foi em 1910. Mas além de Joaquim Nabuco, a gente viu aqui, vendo aqui na entrada, fotos de Luiz Gama, André Rebouças, figuras expoentes da luta contra a escravidão. E esses não tiveram talvez o mesmo festejo que Joaquim Nabuco, mas a contribuição de Joaquim Nabuco foi extraordinária, porque ele insistiu em 1880 com um projeto de fim da escravidão e não conseguiu o resultado em 1880, inclusive perdeu até a eleição seguinte, mas em 1888 consegue ser exitoso, sem ter unanimidade também no Congresso. Houve ainda a resistência de alguns parlamentares, mas a lei foi votada e como vocês sabem, com uma insuficiência total. A lei de um artigo, né? Está abolida a escravidão e os negros e negras se virem. Na Mangueira, na nossa Mangueira do Rio de Janeiro, em 1988, foi feito o enredo da Mangueira. O samba era, uma das frases do samba que ficou bastante marcada, é que o negro ficou livre da senzala, mas preso na miséria da favela. É o resultado, retrato daquela lei fria. E a lei, ela foi daquela frieza de conter apenas um dispositivo e não levou em consideração a terra, créditos e financiamentos que eram assegurados aos imigrantes europeus. Se isso fosse assegurado naquela ocasião, seguramente os problemas derivados da escravidão e da desigualdade em nosso país, que temos ainda hoje muito presente, talvez não tivessem essa teimosia em serem retirados do nosso cotidiano, do nosso ambiente de rotina. De 1888, a gente vai até 1951, que é o primeiro instante também que tem uma lei que procura tratar a questão racial.
a Lei Afonso Arinos dá conta de que o racismo ganha a condição de contravenção penal. É um crime de menor poder ofensivo, né? A ofensividade dele é pequena, tem a contravenção. O racismo ganha a condição de contravenção. É bem verdade que nos anos iniciais do século XX, a perseguição às manifestações negras eram intensas. E não houve nenhuma legislação de inclusão ou de proteção. As religiões de matriz africana eram perseguidas violentamente, as manifestações culturais, como a capoeira e como o samba, eram ofendidos de uma forma muito forte. A polícia apreendia, inclusive, os santos e peças que compunham os rituais das religiões de matriz africana. No Rio de Janeiro, como a Mangueira, ainda a Mangueira, mas quando ela foi fundada, Carlos Cachaça, que era um ferroviário e tinha carteira de trabalho, porque era um ferroviário, né? Ele é quem conseguia a liberação, a autorização para que a escola de samba pudesse ensaiar. Porque ele se responsabilizava pelo ensaio, era um trabalhador. Senão não haveria o ensaio, não poderiam se reunir muitos negros reunidos para poder cantar samba. Não era de bom tom para a autoridade policial. Isso do início do século passado, não é muito distante, né? Em 1951, então somente naquele ano lá, a lei de Afonso Arinos, deputado Afonso Arinos, inspirado em Abdias do Nascimento, uma referência de resistência, de luta, de conteúdo da defesa da inclusão de negros e negras. Ele inspira Afonso Arinos para poder oferecer um projeto de lei, e a lei acaba sendo a lei da contravenção penal, e que nos acompanhou até muito perto agora também, que foi o ano da Assembleia Nacional Constituinte, quando em 1988, então passados 100 anos da abolição, nós tivemos a Constituição da República, que consagra, que dá a condição, que estabelece que o racismo passa a ser um crime inafiançável e imprescritível. Eu quero fazer esse breve passeio assim pontuado da história, porque para a gente atentar o seguinte aspecto: em nenhum instante se trabalhou nenhuma legislação para poder construir a inclusão dos negros e negras no dia seguinte da abolição, fosse 14 de maio, como eu disse anteriormente. Então não há uma legislação sequer no Brasil que leve em consideração a necessidade de reparar a iniquidade, a violência daquele modo de trabalho, daquele modo de produção, daquela economia capitalista que se baseava no trabalho escravo. Então, observar que não há legislação dessa natureza. A Constituição de 1824, ela acentua, também ela repete, o Instituto da Igualdade Formal. Todos são iguais perante a lei. Os libertos, já tínhamos muitos libertos naquela ocasião, e tínhamos mais libertos ainda em 1888. Em 1888, quando a Lei Áurea é sancionada, nós tínhamos cerca de 1 milhão de escravos. Acho que também é importante dizer que a Lei Áurea não foi desimportante, foi motivo de festa para os negros e negras do nosso país. Eu costumo sempre dizer, que me recordo, esqueci de dizer isso, mas é que o meu avô era um negro muito grande, muito forte, e lembro que para os dias, eu era muito pequeno, e para os dias, sempre que havia um 13 de maio, até os 10 anos, eu me lembro que uma coisa assim, que meu pai sempre tinha que subir o morro, carregando meu avô, que ele bebia tudo que era possível. Ele festejava o 13 de maio, porque o pai dele festejava o 13 de maio, e o avô dele seguramente me festejou muito. Era uma festa muito grande. O 14 de maio é que foi triste. O dia 13 de maio, quando colocou quase 1 milhão de escravos na rua, é motivo de festa. O 13 de maio é que não foi, o 14 de maio é que não é um motivo de festa. Então, nós tivemos o 13 de maio até essa data nenhuma legislação que construísse o ambiente de inclusão
de negros e negras nessa nova sociedade. Mas nós tivemos alguns avanços, ainda sem tratar do processo de inclusão. Como disse, a Lei Afonso Arinos foi uma lei importante, que contribuiu para poder debater a questão racial e a luta contra o racismo. Teve sua importância. A Constituição da República, ela se insere como um marco jurídico, um marco legal mais importante nesse cenário. Mas antes da Constituição da República, houve contribuições como do presidente Sarney, com a Constituição da Fundação Cultural Palmares, que é um marco do Estado brasileiro no combate ao racismo, com viés cultural, uma importância extraordinária. Então, é uma contribuição substantiva para a luta contra o racismo. Não é também uma contribuição que não se possa dizer muito relevante. A contribuição de presidente Sarney também tem o seu lugar, que foi a criação de um grupo de trabalho para formar linhas e diretrizes gerais e ter esse marco de contribuição. E houve, então, com o presidente Lula, a contribuição, acho que ganha o maior reforço, o maior salto de qualidade. Porque o movimento negro nacional ganha também muita força, muita organicidade e muita presença, mesmo que acumula na luta após a ditadura, e chega com a pressão bastante intensa nas esferas, na disputa, de disputar e de colocar na ordem do dia a questão da desigualdade racial. E o movimento, e à luz do cenário internacional, da mesma forma, a Conferência de Durban, as manifestações todas presentes no cenário internacional, acabam por contribuir. E a sensibilidade do presidente Lula, acho que é um diferencial para poder chamar o Estado brasileiro a tratar da questão racial. Mas tratar não sob o ponto de vista mais da legislação, de penalizar ou de estabelecer as sanções para as discriminações raciais, as intolerâncias e o racismo. Não é tratar sob o ponto de vista de construção de políticas públicas para a inclusão dos negros e negras nesse 14 de maio que teima em permanecer desde aquele 13 de maio, ele teima em não sumir. Então o presidente Lula, quando cria a CEPIR, ele dá essa missão, de trabalhar nesse viés da inclusão, porque a lei mais recente de trabalhar da criminalização do racismo, estabelecer as sanções, é a Lei 7.716, que é a Lei CAO, que ali regulamentou o dispositivo constitucional e estabeleceu as sanções mais específicas para os crimes de racismo. E aí, quando nós chegamos, então, agora, em 2010, depois de mais de 10 anos em tramitação, nós tivemos a sanção do Estatuto da Igualdade Racial no dia 20 de julho desse ano, a Lei 12.288. 88, até que vamos lá com 1888. Essa lei de 20 de julho, ela tem uma possibilidade, uma carga de densidade de possibilidades como um ponto de partida para que os negros e negras se incluam nessa nova sociedade. E o debate foi muito intenso. Por mais de 10 anos no Congresso, dá para poder ter a dimensão do que houve. Resistências, paixões e tudo isso muito intensamente. E a imprensa tem um segmento que vem trabalhando contrário a construção de um ambiente de inclusão de negros e negras. Isso todos nós acompanhamos, e uma intelectualidade que também oferece resistência à inclusão de negros e negras. E as resistências se dão em alguns pontos que estão muito fortes e que têm sido muito falados em relação ao Estatuto da Igualdade Racial. Quando essa matéria foi votada no Senado,
no dia seguinte, ou no mesmo dia, se indagou algumas questões. Sobre as políticas de cotas, indagou-se, ainda se indaga, se políticas de cotas tinham sido retiradas do Estatuto da Igualdade Racial. Se o Instituto, a definição de raça, também tinha sido retirada do Estatuto da Igualdade Racial. Se quilombos, no resistência dos negros e negras no processo no período da escravidão, isso também tinha sido retirado do Estatuto da Igualdade Racial. Se os incentivos à contratação de negros e negras tinham sido retirados. Então, eu quero dizer ponto a ponto porque o Estatuto da Igualdade Racial ficou constituído como a única lei que o Brasil tem hoje que dispõe, que define sobre o que são ações afirmativas. Define e estabelece as diretrizes das ações afirmativas. E como ações afirmativas, nós entendemos como o Estatuto define como todas as ações da iniciativa privada ou do governo, não quer dizer que só o governo possa criar as ações afirmativas, mas a iniciativa privada também pode fazê-lo, com o propósito de reparar as desigualdades derivadas do período da escravidão, que presentes ainda nessa data, produzem resultados de uma desigualdade, especialmente da desigualdade racial, muito presente. Então, de tal forma que essa situação está definida. O Estatuto da Igualdade Racial ele define bem o que são as ações afirmativas. E é a única lei que o Brasil dispõe que assim define. E aí, na questão da educação, o Estatuto diz que é o seguinte: devem ser adotadas as ações afirmativas. Ele não deixa dúvidas sobre quais devem ser, deve ser a conduta da administração pública para reparar, para resolver as desigualdades raciais no campo da educação, que é a adoção das ações afirmativas. E cotas, por conseguinte, cota é uma fórmula, é um tipo, de ação afirmativa. Cota não é a ação afirmativa, é um tipo, é uma modalidade de ação afirmativa, como é uma modalidade discutir, definir sobre renda salarial, se a renda salarial é o referencial, ou se o local de moradia é uma referência, ou se a formação, o lugar da formação escolar, se é escola pública ou não, se é uma referência. Então, cota é um desses modos. E cota, então foi retirado do Estatuto a palavra cota. Não foi retirado do Estatuto o Instituto da Ação Afirmativa, que é quem define qual é a política que deve ser adotada para assegurar o ingresso de negros e negras na universidade. E aí se estabelece também a polêmica anterior, que quando se adotou há 7 anos, a primeira universidade foi a UERJ, lá no estado do Rio de Janeiro, depois a nossa UNB, que acompanha por decisão do seu Conselho Universitário. No Rio de Janeiro é uma legislação, aqui uma decisão do Conselho Universitário fundada na própria autonomia que os conselhos universitários têm. Aí surge aquela polêmica que surgiu há 7 anos. Levar negros e negros à universidade. Isso não será, vai ofender o mérito. Não haverá, os estudantes negros e negras não terão condições de aprendizado. Não terão CE. Os negros e negras abandonarão a universidade antes do tempo. E não haverá ambiente universitário na comunidade universitária para recepcionar os pretos e pardos que ingressarem por cotas. E dentre outras, até aquela manifestação de ser dito que vão tirar as vagas dos outros. Até essa também. Começando pelo final, dizer das vagas dos outros, tem uma coisa que é interessante de se observar. Quando se está disputando a vaga que seria dos outros, quem estaria na escola, disputando a escola pública de nível superior, de modo geral, não saiu da escola pública do Estado. Tem passado num pré-vestibular ou num curso particular, que estuda, imersão, aquilo tudo para poder passar. E aí, ele já leva uma vantagem de ter estudado na escola particular.
Aí, de quebra, ele tem, pelo seu mantenedor, pela sua família, a dedução do imposto de renda. Então, o Estado dá um benefício para assegurar o ingresso. É uma redução, é uma dedução. É dinheiro que o Estado não arrecada, é dinheiro que o Estado dá para manter na escola paga. Não apenas isso, o Estado também dá a dedução por dependência. É um dependente, tem uma dedução. O mantenedor paga, recebe aquele dinheiro, ele não dá ao Estado. Ele não paga ao Estado, o Estado devolve a ele, que é uma dependência. É por dependência financeira, né? Não sei como é que, esqueci como é que a Receita Federal dispõe ali. Mas, além disso, ainda tem um aspecto do plano de saúde, que é dedução de 100%. Aí tem chuveiro quente, a mesa farta, né? Um ambiente familiar mais equilibrado. Vantagens acessórias, que não acabam por acontecer por toda a população negra brasileira. São vantagens acessórias, que não podem ser consideradas naturais. É preciso que se observe isso também. Então, ditas dessas vantagens acessórias, que a população negra acaba por não dispor, lato sensu, dessas vantagens, nós vamos observar o ingresso do que é desses estudantes na universidade pública. O desenvolvimento e o rendimento desses estudantes tem sido extraordinário. Recente pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro deu conta que em todas as aferições que foram observadas na pesquisa, do CR, da não desistência, CR, não desistência, como é que é o nome das outras? Dos quesitos de aferição da presença escolar, todos esses, os estudantes cotistas têm tido um desenvolvimento, um rendimento superior, igual ou superior aos não cotistas e não negros. Então, tem tido um rendimento extraordinário. Da convivência universitária, tem tido resultados, nós temos resultados e notícias que muitos estudantes têm disputado e têm ganho eleições para os centros acadêmicos e para os diretórios dos estudantes, o que já confirma por si a inclusão e a recepção da comunidade universitária. Registros de intolerância não existem na comunidade. Então, eu quero dizer com isso é que a nação abraçou a política de cotas. Ela não deixou dúvidas. O povo brasileiro abraçou. É verdade que aqueles articulistas que conseguem ter um espaço na mídia conseguem produzir, eles fazem um artigo e o artigo vira referência do debate e nos incomoda e todo mundo debate e nós mesmo não conseguimos responder com perna suficiente de escrever também, ir lá e contestar os dados e falar. Nós também não conseguimos, mas dá o mesmo tom. Mas a nação deu o tom de ter abraçado essa política. E a política de ação afirmativa é essa. Ela tem esse resultado. Então, as cotas estão previstas no Estatuto da Igualdade Racial, são acolhidas pelo povo, estão previstas enquanto ação afirmativa e que poderão ser aplicadas. Em relação à questão da raça, no outro dia a jornalista me perguntou: ministro, agora é o Estatuto da Igualdade Étnica, acabou o Estatuto da Igualdade Racial? Eu pensei, não é isso que parece. Não é isso que parece, não é isso que é. O Estatuto diz, é o Estatuto da Igualdade Racial. No seu artigo 1º ele já define: essa lei institui o Estatuto da Igualdade Racial destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades. No seu inciso 1º ele define o que é discriminação racial e étnico-racial, define o que é desigualdade racial, define o que é desigualdade de gênero e de raça, porque aqui também fica um aspecto, um parênteses muito interessante, que é muito importante dizer. Felizmente, nesse ano nós temos candidaturas femininas disputando a presidência e com condições de êxito, que é um dado importante para dizer. Mas a mulher que sofre uma discriminação brutal na nossa sociedade, em todas as sociedades, mulher negra, ela experimenta uma discriminação dupla.
ela sofre uma discriminação e uma invisibilidade dupla, uma ofensa muito maior. A ponto disso, esse dispositivo, quando ele consta aqui nas diretrizes do que esse estatuto se fundamenta, me lembro, que num debate que participei na Universidade Federal da Bahia, que uma moça muito jovem, uma universitária jovem e negra, depois ela interrompeu a fala falando da desigualdade de gênero e raça. Ela falou assim: pois é, eu quero dizer para vocês que mulher negra não usa sabonete, mulher negra não usa shampoo, mulher negra não usa creme dental, e criou um certo mal-estar, assim, quase com a expressão que ele fez assim: mas o que é isso que essa moça está dizendo? Falou assim: pois é, eles não veem que a mulher negra que ela existe e que ela consome. Eles não veem a mulher negra anunciando absorvente, como se não usássemos. Eles não veem a mulher negra anunciando creme dental, anunciando sabonete, anunciando shampoo. Agora já tem as nossas atrizes festejadas, Thaís Araújo e a nossa Camila Pitanga, tem feito esses anúncios, me parece, de alguns desses produtos. Mas quando ela denunciou lá em 2008, isso me marcou muito fortemente, porque é um aspecto que parece também natural, mas não é natural a invisibilidade de um segmento tão expressivo da população brasileira com a população negra, e a invisibilidade da mulher negra e a ofensa da mulher negra é muito maior do que a gente pode dimensionar no primeiro olhar. Então, o Estatuto define nos seus dispositivos iniciais e dá a diretriz para que seja observado em todo o Estatuto, e define o que são as ações afirmativas. Então, ele define, quando ele define nas ações afirmativas no seu artigo 1º, que a moça perguntava se tinha saído raça, ele define logo o seguinte: que ações afirmativas são os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Isso firma um compromisso do Estado brasileiro de superar ou de criar as condições, o ambiente para a superação do racismo e do preconceito, e reconhece que nós temos uma desigualdade racial, que nós não podemos conviver com isso até completarmos como diz o estudo do IPEA, mais 65 anos para alcançarmos a igualdade de oportunidades no Brasil. Então vamos depois de 2022, depois dos 200 anos da nossa independência. Não há possibilidade, precisamos acentuar esses aspectos. Então, em relação às terras quilombolas, o Estatuto trabalhou de recepcionar o Instituto, o artigo 68 da Constituição da República, e ao recepcionar, ele dá a condição de que, se o debate que está sendo questionado no STF é da regulamentação, não pode ser objeto de regulamentação o artigo 68, porque carece de lei para regulação, para dispor, isso agora já não vai ter mais, aquela tese vai ter que ser superada, porque nós temos a lei que reconhece as terras dos remanescentes de quilombos, e nós temos agora o decreto 4887 recepcionado pelo Estatuto, assim como está recepcionado as políticas de cotas, e está recepcionado, enquanto Instituto de Ação Afirmativa, também o ProUni, que levou mais de 300 mil estudantes pretos e pardos à universidade. Levou com essa ação afirmativa. Me referi agora a esses 3 temas, porque são 3 temas que são objeto de questionamento no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. São 3 ações que ofendem muito duramente a esses direitos que foram estendidos à população negra brasileira, que é a política de cotas, que é o ProUni e que é o reconhecimento para a titulação das terras dos remanescentes de quilombos. Essas 3 ações, elas encontraram agora uma resistência forte para sua defesa, que é o Estatuto da Igualdade Racial. E ele nos permite levar com os amigos da Corte a defesa dessas causas que está sendo ofendida lá no Supremo Tribunal Federal.
Então, meus companheiros e companheiras, nós temos que, olhando em perspectiva, como eu disse no início, esse estatuto é um documento de ação afirmativa. E as ações afirmativas não têm a pretensão de serem eternas, elas têm a pretensão de ter um tempo para resolver o que elas pretendem alcançar, e resolvido, elas perdem a razão de serem mantidas. O surgimento delas na década de 60, na América do Norte, elas inspiraram o mundo. E muitas delas já, no caso da América, elas já começam a experimentar modificações e reduções aqui e ali, porque já estão alcançando a missão que elas tinham. E nós temos inúmeros exemplos de ação afirmativa no Brasil, até que alguns deixaram de existir. Vocês conhecem a Lei do Boi. Acho que todo mundo deve conhecer a Lei do Boi, que eu acho que é o exemplo mais forte de ação afirmativa que cumpriu um papel e deixou de existir. A Lei do Boi destinava 50%, uma cota da Lei do Boi era de 50% das vagas dos cursos de ciências agrárias para os estudantes oriundos do meio rural, ou fossem proprietários de terra, ou fossem estudantes oriundos das escolas técnicas agrícolas. Então, essa lei durou cerca de 20 anos. Uma ação afirmativa que cumpriu o seu papel. Eu não tenho informações com precisão do número de estudantes, de jovens agrônomos, veterinários, engenheiros florestais, que foram formados por conta da Lei do Boi. Eu desconheço esse número. E também desconheço as razões que ela deixou de existir na década de 80. Durou de 60 a 80, meados da década de 80. Mas deve ter cumprido o seu papel. Deve ter a inspiração de reter o homem no campo, deve ter alcançado. Mas foi uma lei que, como vocês sabem bem, nunca se falou nada acerca dessa ação afirmativa. Tão pouco se falou, se escreveu uma vírgula acerca dela. E ela teve seu papel, deixou de existir. E agora, quando a gente trata da inclusão de pretos e pardos, acaba um setor muito minoritário, como disse, da nação, fazendo um barulho muito grande e criando até alguma confusão que nós precisamos buscar resistir e minorar essa confusão. Eu acredito que com o Estatuto da Igualdade Racial nós temos amplas condições. Eu digo nós porque essa lei não é uma lei para pretos e pardos, para a população negra brasileira somente. Essa é uma lei para a nação brasileira, para ela avançar na construção da igualdade de oportunidades, avançar na construção, na sedimentação, na consolidação da nossa democracia. E ela é imprescindível para a consolidação da democracia, porque fora da democracia não há possibilidade nenhuma, não há salvação. Então é a democracia o ambiente para esse debate e para a inclusão, em definitivo, de negros e negras. Se em 1822 a teoria do embranquecimento é a primeira vez apresentada, e em 2022 nós festejaremos os 200 anos do nosso país, da nossa independência, nesses 200 anos nós precisamos estabelecer metas, e as metas estão sendo trabalhadas de uma forma muito serena, muito segura, pelo ministro Samuel e por toda a equipe e por todos os órgãos do governo que têm buscado contribuir nesse debate. E eu acredito que uma das metas, entre outras tão importantes, mas que deve estar presente nas nossas vidas, deve ser a superação do racismo, da discriminação racial e das desigualdades. E, por fim, eu quero dizer que muitas vezes se confunde
que ou não se confunde ou se associa que a questão racial, a questão do racismo, fica registrada, fica circunscrita aquele cenário, aquele ambiente de dizermos assim. Lá em São Paulo, recentemente, houve um ato de terrível violência. Um jovem negro, dentre outros atos de violência, mas esse foi muito marcante, porque o jovem negro comprou seu carro zero, resultado do aquecimento econômico das políticas acertadas do governo. Ele compra o seu carro, vai fazer seu mercado, para seu carro no estacionamento, sua esposa vai ao mercado, fica comprando, enquanto ele aguarda com a filha dormindo no banco de trás. Um alarme toca em algum automóvel ali, o automóvel dele, os seguranças chegam e começam a agredi-lo. E batem, e dizem para ele: negão, a casa caiu. E batem. Diz: que casa que caiu? Está roubando o carro. Que carro roubado? Esse carro é meu. Levam para aquelas salas que esses estabelecimentos costumam ter e batem. Ele ficou bastante agredido, muito agredido. Quando chega a autoridade policial para levar o rapaz preso, aí a autoridade policial indaga: mas vem cá, o que está acontecendo? Estava roubando o carro. Aí ele ainda, com um pouco de lucidez ainda antes de desmaiar, diz: que roubando o carro, estava no meu carro. Leva ele, então a policial leva ao carro para poder ver se o carro é dele. Chega lá, o carro está aberto, a criança dormindo no banco de trás, e a esposa, em pânico, quando vê ele desfigurado, também desmaia, ele desmaia. E aí se estabelece o processo em relação. Os autores da agressão vão responder penalmente, vão ser, acho que talvez tenha sido até demitidos, mas isso é orientação geral, que acaba da instituição. Acaba um certo espírito de observar aquela teoria de Lombroso, para quem é operador do direito sabe bem, a teoria fenotípica dos nossos. Ela chega a essa época, ela passa o século XX, vem ao século XXI com a aparência. O criminoso é o negro, o malfeitor é o negro. É a abordagem policial no ônibus, tem 5 negros num ônibus, primeiro serão abordados os 5 negros. E vai assim por diante. E a agressão, essas agressões racistas, elas nos ofendem de uma maneira dura, porque demonstram ainda que temos que superar esse cenário horroroso, e isso será superado, acredito, com a inclusão de todos, vendo naturalidade na presença do negro na universidade, nos anúncios comerciais. Vamos trabalhando para superar isso. Mas tem uma forma de racismo que é muito grave. Ela é tão grave que parece natural. É aquilo que parece natural. Não ter na universidade, nos assentos, nos bancos escolares, a presença do negro e da negra. Não ter nos altos escalões da administração pública também a presença do negro e negra. Não ter na iniciativa privada, nos seus altos postos, da mesma forma. E em todas as demais instituições, a gente não ter a presença natural. O professor João Jorge, da Universidade de Brasília, uma referência de democracia, de trabalho, um homem de uma estatura intelectual muito especial, ele acentua da necessidade de cotas também aos níveis mais elevados da formação acadêmica, na pós-graduação, no doutoramento, para assegurar a permanência, e o ingresso é permanência ali, porque as cotas não são para entrar, não são para sair, são para entrar. Então ele fala disso porque vai ser a forma de construir um ambiente de ter a presença assegurada na administração pública e em todos os demais postos de relevância no país. Sob o ponto de vista da gente fracassar enquanto nação, fracassar enquanto democracia, fracassar enquanto construção de um ambiente de inclusão e de construção de uma pátria fraterna, onde todos tenham
a verdadeira igualdade de oportunidades, a igualdade material, não a igualdade formal, como a lei pretendeu e ainda pretende desde 1824, e ainda não nos foi possível alcançar essa igualdade material. Então, por tudo, eu quero crer que em 2022 nós haveremos de festejar de uma forma muito efusiva, que teremos dado passos substantivos a partir desse momento que o Brasil experimenta de construção de igualdade de oportunidades como nunca antes na história desse país, repetir a expressão do nosso presidente, mas nós vamos dar passos substantivos para assegurar e para ter a presença de negros e negras, para ter a presença do Brasil, da nação brasileira, de uma forma igual, de uma forma que não fiquemos estranhos, não nos estranhe a presença das ruas em nenhum ambiente interno, mas que tenhamos nisso aquele ambiente democrático, que eu acho que é o sentimento do Brasil, é o sentimento da nação. A gente não tem no sentimento da nação a hostilização pela presença, pelo ingresso dos negros e negras. Pelo contrário, a gente tem sempre tido um abraço disso. É como você estava falando, todos nós, até eu tenho a presença de negros na minha vida, no meu sangue. E isso abraça o projeto de, em 2022, as metas de superarmos, em definitivo, a discriminação racial, o racismo e o preconceito. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Eu vou passar a palavra agora para os participantes desse encontro, mas eu não posso deixar de registrar aqui, vendo meu amigo Márcio Voller, né, o privilégio que tivemos de conviver com o Caó, com Abdias do Nascimento, né, e acho que faltou uma menção aqui, uma questão de justiça histórica. Por favor, deixa eu fazer. Diz respeito ao primeiro Estado do Brasil, Estado que assumiu o desafio de combater o racismo e a discriminação racial, que foi o Estado do Rio de Janeiro, com uma secretaria criada por Leonel de Moura Brizola em 1983, e que teve como primeiro secretário nossa referência foi o nosso senador Abdias. Depois nós tivemos Edialeda, que trabalhou ali, então, que faleceu, que nos deixou recentemente, mas que teve a nossa causa teve algumas figuras que essa seguramente não pode deixar de constar do nosso reconhecimento pela expressiva contribuição que foi Leonel de Moura Brizola. Se não me engano, era essa, ia fazer então essa. Eu também queria fazer uma outra observação, que é o seguinte: em homenagem ao Abdias, que tinha deixado o Senado, seu projeto de lei, o projeto de lei do Abdias de cotas tinha sido arquivado, eu reapresentei o projeto dele. E com uma ampliação importante que eu queria aqui mencionar, porque o Estado brasileiro não cuidou disso até hoje. É o fato de que o nosso Instituto Rio Branco, que temos tantos diplomatas, né, o nosso ministro, não tem uma lei de cotas. De modo que, se você passar pelo país... Tem uma política de ação afirmativa. Pois é, mas a verdade é que a diplomacia brasileira é branca. Né, é branca, com raríssimas exceções. Mas muito longe. Quer dizer, quem vê o Brasil do exterior pensa que o Brasil é um país ariano. A mesma coisa nas nossas Forças Armadas, né? As polícias militares não, o Exército Brasileiro menos, mas a Marinha Aeronáutica Brasileira, a Força Aérea também são essencialmente brancas, né? Não tem uma política de discriminação contrária, racial, mas precisa de uma política de discriminação positiva. A ação afirmativa é isso, uma discriminação positiva para escurecer um pouco a nossa Força Aérea, a nossa Marinha de Guerra e a nossa diplomacia. Acho que são coisas que estão faltando. Então, abro a palavra aí. Já tem lá o André, o Roberto, o
O Pércio já está com o microfone aqui, então, Pércio, por favor. Senhor ministro, eu agradeço e parabenizo a oportunidade da sua palestra hoje, que acho que foi muito esclarecedora e necessária sobre os temas da igualdade e do recente estatuto aprovado. O senhor fez uma expressão sobre caminhar além do formalismo. E, no sentido de se ir além do formalismo, eu gostaria de referir-me a dois aspectos. O primeiro é sobre o ensino religioso. Há já a regulamentação com referência ao ensino religioso, que não deve ser confundido com a expressão, digamos, de uma vertente religiosa, mas do conhecimento das vertentes de religião, no sentido mesmo da informação. Ora, o ensino das religiões afro tem esbarrado sempre na contestação de que nós não temos livros, textos, e nós não temos professores capacitados para esse tipo de ensino. O segundo aspecto é com referência à questão mesmo da conduta. E aí eu me refiro mesmo às estruturas, digamos, públicas. Quando uma entidade ou uma organização negra propõe receber recursos de incentivo do governo, ela tem a necessidade de comprovar sua existência. E há poucos dias eu tive conhecimento de uma entidade no sul da Bahia que perguntou para comprovar sua existência o que ela deveria fazer. E disseram a ela: você pode pegar o prefeito, você pode pegar o pároco. Perguntou: eu posso trazer o testemunho do Pai de Santo? Fizeram a indagação e disseram: não. Então eu me pergunto se não está no momento de darmos um passo além. Nós propomos um estatuto, eu diria, um código de conduta da administração com referência aos objetivos do estatuto. Não. Roberto Cavalcante, na SAI, delegado da Embrapa, dotado no gabinete do secretário Luiz Salomão. Queria dar um testemunho, ministro, sobre o senhor falou da lei do boi. A Embrapa, que tem agora 37 anos, teve as suas primeiras gerações de pesquisadores formadas com um expressivo, eu diria, talvez a maioria dos seus pesquisadores foi beneficiária da lei do boi, a qual permitiu a esses profissionais trazerem para a pesquisa um conhecimento direto da realidade rural e, portanto, uma capacidade de compreensão das realidades desse setor, a qual eles agregaram, evidentemente, o que aprenderam nos seus cursos de graduação e pós-graduação. Então, o realismo, digamos assim, da pesquisa agropecuária brasileira, e isso não é só no Embrapa, e nas demais instituições de pesquisa do setor ocorreu a mesma coisa, teve esse benefício. Eu não conheço também um estudo sistemático que mensure isso, mas eu posso lhe dar um testemunho pessoal. Eu tenho 27 anos de Embrapa e tenho muitos colegas que são oriundos desse instrumento de inclusão que o senhor mencionou. A pergunta que eu queria fazer com relação à política de cotas é a seguinte: o jovem estudante que chega ao umbral da universidade e que, portanto, está em condição de ser beneficiado pela política de cotas quando ela é aplicada, ele, de certa maneira, já ultrapassou uma série de obstáculos. Ele já venceu vários filtros, porque a gente sabe que uma pequena parcela dos nossos jovens e crianças é que chega a essa condição. E eu não tenho visto, e essa pergunta que eu lhe faço eu já fiz dentro da universidade em debates sobre essa questão, eu não vejo uma mobilização no sentido de assegurar também cotas, não só na pós-graduação, como o senhor mencionou, que é defendido pelo professor da UNB, mas em todas as escolas, porque a gente sabe que, embora o setor da educação pública ela tenha um handicap, não é? Mesmo assim, a qualidade das escolas não é igual. Há escolas que são mais procuradas e, frequentemente, as crianças
negras não têm esse acesso. Bom dia, ministro. Alberto Lourenço, da SAI. E eu queria lhe perguntar, ministro, sabendo, como nós hoje sabemos, em função de informações censitárias e de outra natureza, aonde está a população parda e a população negra, em quais bairros, em quais localizações, em quais cidades, se há alguma tentativa de criar diferenciais, políticas afirmativas baseadas nessa territorialidade de predominância. Eu acho que seriam políticas extremamente efetivas e que não cairiam sobre as quais não incidiriam as objeções das políticas de cota. Eu devo aqui, não para iniciar a discussão, porque é uma discussão longa, dizer que sou contra o instrumento de cotas, apesar de ser a favor de toda a série de políticas afirmativas que resultem, né, num tratamento diferenciado e positivo dessas populações que sim foram e são discriminadas, né, pela sua característica racial. Ou seja, se estamos tentando transversalizar nas políticas públicas do governo, especificamente na de educação, que talvez seja mais importante, esse viés territorial baseado na informação da predominância dos indivíduos negros e pardos. Alô? Ricardo, da SAI. Ministro, eu queria pedir para o senhor explorar um pouco mais o tema da demarcação de áreas quilombolas, enfim, a questão quilombola como um todo, saber um pouco a opinião sua, né, institucional do Ministério, de como é que tem caminhado a questão. Acho que o último número que a gente tinha era de em torno, se eu não estou enganado, de 80 títulos já concedidos para comunidades, e saber um pouco, na avaliação, como é que isso tem andado, um pouco os desafios, e porque muitas vezes também parece que essa discussão acaba sendo muito desqualificada, como se o reconhecimento do direito das populações, de alguma maneira, fosse impedimento para atividades econômicas, quando na verdade não é. E em especial na questão de Alcântara, né, que tem esse conflito da base com a área quilombola. Se o senhor pudesse explorar um pouquinho, dar opiniões. E só como curiosidade com relação, assim, eu também sou engenheiro agrônomo, só com curiosidade com relação à lei do boi e ao discordar do meu grande amigo Alberto, talvez um dos motivos pelos quais essa tenha sido uma ação afirmativa que nunca foi questionada é que a avaliação que muitas pessoas fazem é que ela foi uma ação que beneficiou principalmente a elite rural, né, os proprietários, e isso inclusive acho que é um dos motivos do extremo conservadorismo das escolas de ciências agrárias do Brasil. E aí isso mostra que quando a gente faz ação afirmativa para populações marginalizadas, a tendência é que tenha mais crítica do que ações afirmativas para populações de elite. Bom dia, ministro. Tatiana. Tatiana do IPEA. Oi, Tatiana. Eu gostaria também de ouvir falar um pouco mais sobre o desafio da transversalidade das políticas de ação afirmativa, de promoção da igualdade racial dentro da administração federal como um todo, né? Como todos nós sabemos, a pauta do combate ao racismo, da promoção da igualdade racial não é uma pauta, né, apenas da CEPI, né, que tem como missão efetivamente promover a coordenação, estimular e apoiar as outras instituições com ações e políticas nesse sentido. Então, além do desafio da própria formulação, né, e da transversalidade nas demais áreas do governo, né, desde das áreas mais sociais, inclusive até chegar até nas áreas de estrutura, de política econômica, a gente também encontra uma série de dificuldades, desde o desconhecimento, né, desde a oposição a algumas medidas dentro do próprio corpo do governo, que pese a orientação clara da promoção da igualdade racial com diretivas de governo, e até, vamos dizer assim, dentro dos simpatizantes, das pessoas sensíveis também a essa temática, a ideia de que ter ações que favorecem majoritariamente a população negra, né, a gente acaba escutando isso em vários lugares,
Então, determinada ação como público prioritário, o público mais atendido, a população negra não deveria se passa ao largo de uma discussão de política de promoção da igualdade, porque essa política já favorece majoritariamente os negros, né? Não há que se falar em políticas, né, em um recorte de promoção da igualdade, mesmo nós tendo conhecimento que muitas dessas políticas acabam, como o colega falou em relação à política de cota na educação, acabam reproduzindo as desigualdades, né? Quando você, mesmo dentro das políticas universais, mesmo dentro das políticas para a população mais marginalizada, excluindo a partir até dentro de elementos do próprio racismo institucional, de elementos que estão vedados, invisíveis, favorecendo mais aqueles que estão, entre aspas, mais próximos de uma porta de saída e aqueles que estão em situação ainda mais crítica, que, em geral, a população negra acaba alheia a isso. E, além disso, a questão, já vou finalizar, a questão dos dados desagregados nos nossos registros administrativos. Então, eu gostaria de ouvi-lo mais falar sobre isso. Obrigada. Vamos ouvir o ministro responder. Quero pedir que observemos as regras desses debates, que são de fazer perguntas e não longas perorações iniciais. O Petro fez uma fala, né, interessante sobre essa questão do ensino religioso, das dificuldades. O Estatuto da Igualdade Racial, ele também é a primeira legislação que tem um dispositivo, um capítulo inteiro sobre as religiões de matriz africana. Para além do viés da proteção e da tipificação por conta de conduta de hostilidade ou de intolerância, né, ela oferece direitos, trabalha direitos, e que nós, agora no âmbito da regulamentação, nós vamos poder trabalhar de uma maneira mais tranquila e de trazer o respeito e a dimensão do que são as religiões de matriz africana para o Brasil. É preciso que todos saibam, que todos conheçam da importância cultural, da resistência cultural que as religiões de matriz africana representam. É alguma coisa muito fantástica, que precisa ser conhecido pelo Brasil e que foi muito perseguida, as religiões, e ainda experimentam uma sorte de perseguição, vez por outra quebram locais de devoção, de prática das religiões, ofendem e associam ao que há de ruim, associam a entidades do mal. É alguma coisa, isso que é o mal, aquela associação e essa definição é que é o mal mesmo, porque quem conhece vê que é uma manifestação da cultura, da resistência de negros e negras que, quando chegaram aqui naquela condição de escravo, tinham aquele sentimento de estarem apartados da sua origem, da sua vida, formou aqui aquela resistência. Tanto é assim que muitas das religiões de matriz africana aqui, você tem aqui no Brasil, porque é da resistência mesmo, né? É uma coisa que precisa ser conhecido enquanto importância do valor cultural, do valor para a formação da nossa cultura, desde as nossas comidas, da nossa culinária, da nossa música, está ali presente, pulsando, vivo, e que agora a gente espera dar um avanço substantivo na proteção e na inclusão, tanto no campo da produção de material didático e tanto no estímulo e para criar as condições para responsabilização dos agentes da administração pública que estiverem obstaculizando o aprendizado e a informação e a cultura. O desafio hoje, inclusive, reside em todos a se apropriarem do conteúdo do Estatuto da Igualdade Racial, porque isso é um ponto de partida para uma grande avenida de inclusão. A gente tem uma grande caminhada e esse Estatuto ele permite isso. E nessa direção do ensino religioso, eu quero dizer que também
fala do Roberto e do Roberto, né? O Ricardo, foi do Roberto e do Ricardo, não, que do Roberto e do Ricardo, sobre essa questão da lei do boi, mas elas não são, elas são complementares até. A lei do boi cumpriu o seu papel como ação afirmativa. Eu só tenho a dizer que eu acho que é o seguinte, é que a lei do boi nunca foi questionada, é porque provavelmente de cada 10 estudantes que ingressaram com aquela lei, com aquela cota na universidade pública, em cada 10, 11 não tinham cor, 11 não eram pretos nem pardos. Acho que aí não houve questionamento, é o que o Ricardo acentuou, isso é de fato. Os estudantes que ingressaram com aquela ação afirmativa, aquela cota que cumpriu o seu papel histórico e deve ter cumprido o seu papel social, está aí a Embrapa extraordinária, empresa de conhecimento e que, por conta da ação do presidente Lula, está lá na África e produzindo e contribuindo para o desenvolvimento daqueles estados. Daí o resultado, além da produção, que o Brasil tem batido recordes e recordes no domínio, acho que deve ter uma contribuição daquela lei do boi, de alguma forma, para a manutenção desses homens e mulheres que se formaram no jovem na universidade com a lei, com aquela cota da lei do boi. Acho que ela teve seu papel. Eu acho que a gente não pode trabalhar, como o Alberto colocou, dentro da perspectiva da constituição de guetos. Nós temos hoje, nós mapeamos, fazemos um mapeamento interessante de terreiros, por exemplo. Estamos iniciando em alguns estados, porque são áreas que vivem em região de muita vulnerabilidade. Hipossuficiência, de fato, é o registro de muitas áreas de terreiros de religiões de matriz africana. Estamos mapeando e criando um geoprocessamento disso. Isso permite à administração pública ter políticas para alcançar essas áreas. Mas eu digo a criação de guetos, nós temos que a presença de negros e negras, na sua grande maioria, na base da pirâmide. Na base da pirâmide. Então temos que ter políticas próprias para ir. O Bolsa Família alcança cerca de 52 milhões de pessoas. Cerca de 70% desses 52 milhões de pessoas são pretos e pardos. Então nós temos que aumentar as nossas ações para poder construir essa mobilidade social que está sendo construída. Mas nós temos que observar que dentro desse, então, desses 52 milhões, 70% são pretos e pardos, na base, então, dentre os pobres, os pretos e pardos são os mais pobres. Por quê? Não tratar especificamente, a gente vai manter a mesma realidade, e isso não pode ser, acho que, objeto da administração pública enquanto missão, é de reduzir e de cumprir o disposto na Constituição da República, no seu artigo 3º, de buscar a igualdade na diferença. Não é buscar a igualdade formal, que todos são iguais perante a lei. Essa igualdade formal, ela tem previsão constitucional desde a Constituição de 1824. Então nós temos que buscar a igualdade material. E a igualdade na diferença é o tratamento dos desiguais de forma desigual. Senão a gente mantém tudo como dantes e o nosso papel não vai. Nós temos que refletir para alcançar as políticas públicas de forma diferenciada. Um estudo que o IPEA realizou, e nós ajudamos na publicação depois no novo volume, que foi aquele de 2008, que tem um estudo ali, acho que é do Serguei, não sei se me engano, Serguei, se não for dele, mas ele dá conta do seguinte, né? O pesquisador dá conta de que nós levaremos 65 anos mantidas as políticas universalistas, Bolsa Família e outras políticas que são implementadas, 65 anos para alcançar um ambiente de mínima igualdade. Há o crescimento, mas o crescimento não é da mesma dimensão, ele vai crescendo. Em 65 anos, nós teremos um país mais igual. Passados 120 anos da abolição, mais 65 anos, as metas para 2022 não serão alcançadas. Ou a gente acelera, acentua, e aí tem que tocar. Não dá para ter medo.
O medo é da gente não realizar e o desafio de construir a inclusão no nosso país. E as políticas de cotas, e a cota para negro, e negra na universidade, e no instituto, na diplomacia, eu me associo e sou daqueles que quero que a gente avance para estabelecer cotas, não só as ações afirmativas, tem que ter ação afirmativa para assegurar o jovem permanecer naquela empregada pesada, mas tem que ter ação afirmativa com cotas para a diplomacia, sim. O Brasil tem 50,6% da população de pretos e pardos. Quantos negros estão na diplomacia do Brasil? Tem até uma história interessante, não sei se é história ou se é história. O ministro Samuel pode estar aqui depois me desmentir, que ele sempre tem mais conhecimento e essas informações históricas, quando ele começa a falar, eu fico absorvendo. Que dá conta que na década de 60, o presidente Juscelino, na transmissão de governo, na recepção, primeiro já tinha aquele transmite, não transmite, tem golpe, não tem golpe, aí na transmissão do governo já tem a festa, vai transmitir, maravilha. Reúne secretários, ministros, autoridades e representação diplomática. As representações diplomáticas que vêm para essa solenidade, um dos representantes, que é o embaixador alemão, indaga do presidente Juscelino sobre a democracia racial. Democracia racial era festejada, até mesmo por conta de Gilberto Freire, então, cantado em verso e prosa, que o Brasil vivia uma plena democracia racial. O embaixador alemão indaga do presidente Juscelino para ele falar da democracia racial, que isso interessava, mesmo porque a Alemanha saiu da Segunda Guerra e construiu um ambiente de paz, como é que era isso? E o Juscelino também deita a falação sobre a democracia racial, que era um orgulho do Brasil viver uma plena democracia racial. Aí ele fala assim, peraí, não é bem isso que eu quero saber, eu quero entender, porque se a democracia racial aqui é tão plena, como nessa solenidade toda, o único negro presente é o garçom que nos serve o uísque. Você tem alguma coisa muito forte nisso. Se a gente não tiver o ingresso de negros e negras na universidade, nessa época, com essa política, temos 7 anos, até 2022 teremos mais 12. Olha, aí poderemos ter mais que 2 ministros pretos quando o presidente recebe as delegações, que hoje são o Orlando e eu, nas solenidades. Quer dizer, eu acho que nós precisamos construir a inclusão mesmo. E nós temos um número de negros hoje bastante qualificados, é bem verdade. Ainda que o maior período de ingresso de negros e negras na universidade, acho que é nessa época, com a presença de mais de 300 mil negros e negras na universidade com o ProUni, e mais de 52 mil na universidade pública. É um número expressivo, nas cerca de 90 instituições que adotaram a política de cotas. É um número expressivo. É possível que nós nunca antes, na história desse país, tenhamos tido tantos estudantes pretos e pardos. Então, até mesmo porque, como a fala, acho que do Roberto também, que ele acentuou, do número pequeno de estudantes universitários, é pequeno, de fato, o funil é muito grande. E nós temos pouquíssimos, pela população de 190 milhões. Se temos poucos, a presença é sempre muito pequena. Então nós temos que assegurar, tem que ter coragem. Se não tiver uma política para assegurar ingressos de negros e negras por cotas, é preciso que se ofereça outra. Eu acho que é preciso. Como é que eu asseguro que essa turma não vai ser 100% russa ou nórdica, ou sei lá, da Roma? Tem que ter uma, porque tem que ter naquela sala, até porque quem paga aquela escola pública é o Brasil, e não pode ter uma... Então eu diria que esses são aspectos importantes. Eu acho que, em relação à transversalidade, que a Tatiana trabalhou bem, a CEPIR não pode ser e não é um ministério negro, é um ministério para a promoção da igualdade racial. Porque nós temos que ter na CEPIR essa transversalidade para construir na educação, para construir na saúde, para construir no meio ambiente as políticas para a promoção da igualdade racial. Porque, por isso que a gente sempre insiste em dizer até o seguinte: o orçamento da CEPIR tem que ter a dimensão do orçamento da União. Não é? Porque, para poder realizar, não adianta a gente imaginar
que a CPI vai construir a igualdade racial só. Isso é um compromisso do governo do presidente Lula. Não é um compromisso de uma ou outra, de um outro órgão. É um compromisso do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É de construir, de trabalhar isso, que é a construção da igualdade racial. Não é de deixar que um órgão trabalhe, mas é de construir esse ambiente para que todos trabalhem isso. Então, a transversalidade é missão, e é uma missão, às vezes, dura, né? É missão, porque não basta a letra da lei, tem que ter sedução e convencimento para que todos os órgãos realizem a promoção. Felizmente, a acolhida de todos os órgãos do governo tem sido extraordinária. E isso nos motiva cada vez mais. Então, é o desafio a transversalidade. E isso busca, para a transversalidade, a desagregação dos dados, a coleta das informações. E no censo a gente busca introduzir esse tipo de condição para que as informações desagregadas permitam a gente pensar as políticas públicas. Então, agora, esperamos isso. E nós estamos tentando fazer, e isso encontra resistência às vezes. Tem o censo. O censo precisa chamar a população, reúne 5 das nossas presenças, são indígenas, negros, enfim, a nossa presença da nação, para que o censo indague com precisão, para que os brasileiros não tenham dúvida, declarar a sua cor. É preciso declarar a cor. Isso é autodeclaração. Não é aquela declaração de 1872, quando o dono do ser humano, negro, lá em 1872, ele que dizia a cor. Ele que dizia qual é a cor do meu pretinho, ou do meu mulato, do cor do burro quando foge, ou do pardo, ele que dizia. Agora é o brasileiro que declara a cor. E na pergunta do censo do IBGE, tem essa pergunta, mas nós precisamos ter campanhas publicitárias que tenham essa dimensão, sob pena de depois não termos condição até de ter políticas públicas mais próprias para isso. A questão dos quilombos, Ricardo, é a questão longa, né? O decreto 4887 questionado como a matéria principal, talvez nós temos avançado com o propósito de ter a segurança jurídica. O processo está sendo até mais lento na titulação, e de fato, cerca de 100 titulações asseguradas até agora, mas ele dá segurança jurídica para evitar os questionamentos futuros. Então trabalha-se com uma dimensão outra, e tanto a instituição normativa como o decreto 4887, que é questionado no STF, hoje ganha uma dimensão para que não sejam questionadas as titulações. A Fundação Cultural Promais realiza aquelas certificações, e a titulação feita pelo INCRA e objetiva. Aí as dificuldades mesmo da administração pública em ser rápida, né? A administração pública tem uma máquina muito mais lenta, mas eu acho que a gente está avançando. Eu acho que o importante é que o copo não está meio vazio, ele está quase cheio. Há avanços substantivos nessa direção, e especialmente nas políticas de promoção das comunidades quilombolas. Nós estamos destinando, até o ano que vem, nós temos alocado cerca de 2 bilhões de reais que estamos investindo nas comunidades quilombolas. Isso é expressivo e deve ser motivo de muita festa, e transversalmente por todos os órgãos do governo. Eu queria dizer rapidamente 2 aspectos. O presidente Lula, quando sancionou o Estatuto da Igualdade Racial, nós sancionamos naquela ocasião também a Universidade Luso-Afro-Brasileira, a Unilab, que vai ser sediada lá em Redenção, lá no Ceará. Ceará, que foi aquela cidade, foi o primeiro município do Brasil que já em 1880 aboliu a escravidão. Foi o primeiro município que acabou com a escravidão no textular de sua lei. Então já aquele município tem um simbolismo, e resgata esse simbolismo para essa universidade que vai sediar, vai recepcionar 50% de estudantes do continente, dos países da lusofonia do continente africano, e vai buscar, e já tem os países da francofonia, da homofonia também, pleiteando o ingresso dos seus estudantes na universidade. Então, essa universidade foi um sonho do presidente Lula de construir essa integração, e que no sonho dele, ele diz o seguinte, que a gente tem que trabalhar para que esses jovens voltem levando aquele conhecimento para
aqueles países e desenvolver aqueles países, contribuir com a informação, para que eles depois não fiquem aqui também, que o desejo vem, aí encontra a namorada, aí fica por aqui, e aí não cumpre talvez a missão. E por fim, ministro Samuel, Salomão, companheiro, quer dizer para vocês o seguinte: nesse ano de 2010, tem uma das coisas que eu acho assim, das mais importantes para serem festejadas, que é o aniversário de 100 anos da Revolta da Chibata. Por quê? A Revolta da Chibata foi conduzida por um marinheiro negro, e aquele marinheiro, ele liderou toda uma fragata e apontou todos os canhões para o Rio de Janeiro. Sabe para quê? Para acabar com o castigo da chibata que a Marinha do Brasil tem essa mácula, ainda praticava em 1910. E era um castigo que já tinha sido abolido na Constituição do Império, na Constituição de 1891, mas ainda era aplicado na nossa Força Armada. E João Cândido, quando apontou os canhões, queria acabar com aquele castigo. E sabe quantos tiros João Cândido deu? Nenhum. E acabou. A chibata teve o seu fim com aquele movimento liderado por aquele marinheiro que, com uma conduta cidadã, e não é aquela conduta do herói do Chico Anísio, que ele dizia, né, que o herói era o cabra que não teve tempo de correr. Na música dele lá, ele com Arnaud Rodrigues, ele definia que o herói era o cabra que não teve tempo de correr. Não lembro da música, me lembro do verso. E ele, João Cândido não, ele liderou, ele resistiu. E liderar uma fragata, quando todos estavam revoltados com aquele castigo, e não disparar um tiro e conseguir a vitória, esse homem é uma referência de dignidade, de conduta, de sensibilidade, e que para a formação do nosso sentimento de nacionalidade, de brasilidade. E nós festejamos pouquíssimo João Cândido, porque João Cândido é um vitorioso. Eu acho que a gente tem que acostumar a trabalhar as vitórias para poder festejar as vitórias. O Estatuto da Igualdade Racial, que nos dá toda uma base para avançar para 2022, avançar na construção da igualdade de oportunidades, da igualdade racial no país, ele não é um fim, é o início de uma vitória, e é uma vitória extraordinária do movimento negro, da população negra, da nação brasileira. Tem que ser festejado com fogos, efusivamente. A vitória de João Cândido, da mesma forma, tem que ser festejada mais efusivamente. Nós temos que, nesse centenário, em 22 de novembro, os festejos têm que ser intensos. As escolas têm que fazer mobilização cívica. É a vitória, é o herói. E a gente se furta de festejar um movimento desse tão expressivamente com muito vigor. Então, não sei se eu consegui tratar todos os temas que foram colocados aqui. Uma última pergunta, então, para encerrar. Aí pegando... Desculpe, Maria Inês. Maria Inês, uma pergunta, diretamente ao ponto, por favor. Sim, mas eu estou tentando falar meu nome antes. Maria Inês da Silva Barbosa, sou pesquisadora colaboradora do IPR. E enquanto gestor, a que o senhor atribui a resistência ao estabelecimento de um pacto para a eliminação das desigualdades raciais, através de metas para a superação dessas desigualdades, exemplificando a fala mesmo do senhor Salomão, quando faz referência ao corpo diplomático, e que nós temos sim uma política para preparar os jovens e as jovens para concorrer, mas não se falam em metas de estabelecer quando
Por exemplo, a diplomacia brasileira vai refletir a sua diversidade. Também os dados da saúde, em que são gritantes as mortes violentas de jovens, homens, negros. Apesar de termos dados que comprovem isso, nós não estabelecemos um pacto, a sociedade brasileira como um todo, nem a gestão, considerando metas para esta superação. E lembro que no Estatuto, o racismo deixa de ser um determinante da saúde, do perfil de saúde da população negra, como vem sido trabalhado no campo da saúde da população negra. Então, o que a CEPIR propõe no campo de políticas sociais e econômicas para a desconstrução do racismo, considerando o racismo enquanto embasado na supremacia branca e na servidão de não brancos e a promoção da igualdade racial. É parte desse cenário a proposição de ações afirmativas nos órgãos federais, conforme instituído pelo decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ainda vigente? Marinês deu aqui um tema para a gente trabalhar bastante tempo, né? Marinês, eu parto do princípio que hoje, ao tempo que temos uma legislação que é algo como um porrete, comparando que ela tem que ser observada por Alex e Alex. Temos a lei e temos que construir o ambiente. Né? Temos que construir esse ambiente de inclusão. E acho que hoje a gente caminha a passos mais largos para a construção desse ambiente de inclusão, até para o estabelecimento de dialogando com a nossa diplomacia, para o estabelecimento das cotas para o ingresso de negros no Instituto, na nossa diplomacia. Não há como pensar diferente. Temos a lei que nos autoriza e temos que dialogar para poder construir essa que é uma necessidade histórica da nossa nação. Isso não parte do pressuposto que prescinda do diálogo. Acredito que nós temos que dialogar e criar, com esse diálogo, o estabelecimento das metas que deverão ser alcançadas e assegurar que até 2022 tenhamos cumprido bastante dessa missão nesses 200 anos que festejaremos da inclusão de negros e negras, e que a presença na diplomacia mais expressiva de diplomatas negros. Esse na sua abordagem. Os nossos jovens negros têm sido o maior objeto de pesquisa e autores e vítimas da violência. São os jovens que matam e são os jovens que morrem. E a administração pública, pelos seus agentes de segurança, tem tido muita violência no trato com a nossa juventude em muitos estados. Nós terminamos de formatar, semana passada, uma disciplina, por conta dessas aferições, desses dados, uma disciplina que vai avançar na formação dos agentes de segurança, tendo em vista a abordagem e o tratamento dos nossos jovens negros e negras que não podem continuar experimentando a abordagem da autoridade de segurança como vem experimentando até aqui. Estamos trabalhando com os dados desagregados, com a informação que temos. Essa é uma das ações para tratar na questão da segurança pública, da formação dos nossos agentes de segurança. Mas isso ainda é pouco, porque nós temos políticas já bem definidas para a mulher, para os idosos, pessoas com deficiência e outros setores, mas nós não temos políticas para a juventude bem delineadas para a inclusão
dos jovens no mercado de trabalho, para a inclusão dos nossos jovens da nossa periferia, que são mais vítimas de violência. Esse é um processo de formatação. E tu sabes muito bem que nós estamos trabalhando juntos nesse processo todo de formação. Não é um processo que se dá muito rapidamente. Leva à identificação e ao tratamento preciso desses temas. Eu acredito que o racismo como determinante para a questão de saúde, a população negra é determinante para a população de saúde, e isso está no Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto, ele é transparente e direto nesse tema. Nos seus artigos de 1º a 4º, é que a gente tem que se apropriar desse texto para poder entender o que avança e o que não avança. Esse Estatuto não avança? Ele avança. Esse Estatuto é denso? Ele é denso. Se esse Estatuto tivesse seu registro do 1º ao 4º, mais o artigo 31, ele alcançava todas as políticas de ação afirmativa. Do 1º ao 4º, mais o artigo 31, em específico o artigo 31. Avançaria em todas. As demais disposições compreendem todo um elenco de ações como uma condição, algo como uma cereja nesse bolo bonito que é essa matéria. Porque inclui e avança. Eu não vejo perda do Estatuto por a gente não ter estabelecido como a palavra que foi, tanto a palavra de cotas, que foi retirada, o Estatuto não foi publicado por isso. E colocar a expressão somente, que isso empobreceria o artigo, o Estatuto, a retirada da expressão o racismo como determinante da saúde, como esse Estatuto é da população negra, e ele define expressamente o que é racismo e define nas diretrizes de saúde todas as condições para a atenção especial da população negra, aqui está assegurado isso. Não há dúvida. Aí é um debate que a gente pode ir tratando, porque na verdade eu não vou trabalhar nos achismos, eu vou trabalhar no que está na lei. A lei impõe isso, impõe as determinantes para a população negra serem observadas nas diretrizes para a saúde. Isso não é pouco. Não é pouco, porque a doença falciforme, a hipertensão, a saúde da população negra são temas que, com essa formulação do Estatuto, estão plenamente asseguradas. E não é uma formulação racista. É uma formulação da inclusão racial, da inclusão dos negros e negras em políticas públicas específicas. É a dimensão maior do que a dimensão restrita. É a dimensão da nação. Eu acredito que esse documento, ele avança. E a população negra tem que festejar. Como eu disse, eu acredito que esse Estatuto, ele dá o ponto de partida. É aquele olhar do copo, né? Se o copo está cheio, está quase cheio, ou está quase vazio. Eu diria que nós estamos avançando e o copo está quase cheio, e nós vamos avançando até construir de fato o sonho que é da igualdade racial, da igualdade de oportunidades no nosso Brasil, que é a consolidação plena de fato da democracia, que fora dela não há salvação. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao ministro Eloy Araújo ter aceito o nosso convite aqui para tratar desse tema, que é de interesse extraordinário para a sociedade brasileira, que é a sua integração, a sua formação de uma sociedade mais justa, menos desigual, e que todos tenham oportunidades iguais. E, naturalmente, para isso é indispensável ações do Estado, que representa a coletividade. Como eu cheguei aqui um pouco mais tarde, porque acabei de chegar de viagem, não assisti a toda a palestra. E eu queria dizer o seguinte, um comentário, porque, enfim, eu acho que ele convém ser feito.
Nós temos no Estado 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E eu sou a favor de que os 3 poderes reflitam na sua composição, na melhor medida possível, a composição étnica e de gênero da sociedade brasileira. Então não se trata de saber se o Ministério das Relações Exteriores tem cota ou não. É preciso que haja cota em todos os concursos públicos. Não vejo razão para essa individualização, inclusive porque o Ministério das Relações Exteriores tem feito um progresso extraordinário através da sua política de ação afirmativa, que outros ministérios não têm. Então, queria dizer isso. Sou a favor de cotas, sou a favor mais. Sou a favor da igualdade de representação em todos os setores da União do Estado. Isto é, no Executivo, no Judiciário e no Legislativo, onde há 5%, se não me engano, de deputados negros. Poderia classificar. E há um senador. De modo que a preocupação com o Itamaraty é uma preocupação que desvia o foco da questão. Esta é que é a realidade. Então nós devemos ter cotas em todos os concursos públicos. Bem, naturalmente, cada concurso tem os seus requisitos. Então, na medida em que há um número menor de estudantes negros nas universidades, no caso do Itamaraty, o requisito é ter a universidade, isso dificulta, mas não quer dizer que não seja implementado. Isso deve ser implementado de uma vez, ou se deve ser implementado num período curto, de 5 anos, digamos. Começamos com 10%, né? No ano seguinte, 20%, até chegarmos a 50%. E sejam escolhidos, naturalmente, por concurso, porque é uma norma de facilidade, né? Que não se reflete no judiciário, diga-se de passagem, que os juízes aqui presentes me perdoem, né? Não se reflete no judiciário, onde não há escolha para os níveis superiores, não é por concurso, nem é pelo voto. Na minha opinião, deveria ser. Deveria haver uma participação da população na escolha dos seus representantes no judiciário. Não sei se essa é uma tese um pouco revolucionária, mas acredito que é conveniente, como em alguns países, não sei quais, mas enfim, né? Não é verdade? Então é isso que é importante. O Itamaraty lá e tal, eu acho que deve ter também. Também acho que deve ter cota. Também, né? Também acho. Mas acho que também deve haver nos outros concursos públicos. Não é só isso. Mas não, todos os concursos públicos, inclusive nas Forças Armadas e assim por diante, elas devem refletir a composição da sociedade brasileira. E não uma outra composição, sei lá, essa composição desse embaixador alemão, a que nós podíamos lembrar certas práticas do Estado alemão, né? O seu passado, né? Podíamos lembrar, eu teria lembrado se estivesse presente. Né? Não é verdade? Enfim, eu acho isso, essa é a minha opinião. Né? Não sei se ela é boa ou má, mas é a minha opinião. Né? Acho que deve refletir a sociedade brasileira. E digo mais, quanto ao gênero também, porque as mulheres são 50% da sociedade brasileira. Né? Ou não? Por que eu tenho que ser corrigido permanentemente? Um pouquinho mais, qual a diferença que faz? 50, os negros são 50,4, né? E as mulheres serão, quanto são as mulheres? 50,4. Não chega a 51. Não, não é 55, não. Não é 55. Quem dera que fosse. Gostaram do comentário machista? Gostaram, né? Todo mundo, né? Tá bom. Muito bem, mas eu queria. Mas eu digo isso, eu acho que é uma maneira correta, porque você ter
uma cota nos concursos públicos. Eu acredito que não é uma posição tão revolucionária, uma posição gradual, mas gradual, de forma que no período de tantos anos você chegue a ter a cota de 50%. 50% no IPEA, 50% na Embrapa, e assim por diante. Tá certo? Das Forças Armadas também, né? É verdade, senhores oficiais. Mas, enfim, queria agradecer mais uma vez ao ministro Eloy a sua presença, o seu carinho, ouvir a sua disponibilidade de responder a todas as perguntas, e agradecer também àqueles que formularam perguntas e a todos os colegas e companheiros que estão aqui presentes. Muito obrigado.